Oi, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do podcast Santé. Ao meu lado, a doutora Juliana Leite, diretora clínica da Dental Santé. Bom, doutora, a gente sabe que as pessoas acabam perdendo o dente e muitas vezes perder o dente da frente, às vezes através de um sonho, é assustador. Mas aí quando a gente perde de verdade, isso baixa a autoestima, a gente fica triste, a gente não quer mais sorrir. E aí, de acordo com o IBGE, 14 milhões de pessoas elas já perderam os dentes, elas não têm os dentes na boca ao longo da vida, elas foram perdendo. E 34 milhões elas perderam pelo menos 13 dentes ou mais ao longo da vida. E a gente sabe que perder o dente baixa essa autoestima, a gente fica não querendo aparecer em alguns locais, em alguns ambientes, não quer ir para festas. E devolver esse sorriso é um papel do dentista. E aí a gente sabe que a perda dental ela tem alguns motivos, que um deles é a doença da periodontia. E aí eu queria que a senhora explicasse pra gente o que é essa doença periodontal para os nossos seguidores, para quem está assistindo a gente e também escutando. Olá, gente, prazer enorme estar aqui. Realmente esse número é bem assustador, né? E quando a gente imagina tudo isso, né, toda a causa disso, ela vem de uma atitude básica e simples, que é a escovação. É aquela escovinha com creme dental. Então, assim, essa perda dentária imensa na população, né, tudo isso, se tivesse sido um simples cuidado de uma escova e de um creme dental desde a infância, aquela educação, né, de como é importante fazer a escovação dentária, não estaríamos nesse número tão absurdo, né, porque tudo isso leva à perda dentária. A falta de um simples ato, né, que é a escovação e de um creme dental, leva no futuro à perda dentária. E justamente por causa da doença periodontal, porque através da falta de higiene, de fio dental, da escova e do creme dental, da ida ao dentista regular, mas principalmente da falta da higiene em casa, é que leva a doenças periodontais. E o que seria doenças periodontais é justamente, como eu até já falei em outros podcasts, né, para quem está acompanhando a gente, digo até para acompanhar, nos outros são bem interessantes, mas assim, a doença periodontal é justamente a bactéria, quando ela sai a nível superficial gengival e não é cuidado, continua aquela falta de higiene e a falta de ida ao dentista, então ela avança a nível gengival, superficial ali da nossa boca, para invadir internamente os tecidos, que seriam justamente a parte óssea. Então, quando ela chega na parte óssea da gente, que é onde fica a raiz do nosso dente lá inserido, né, ela causa um problema de infecção ali bacteriana naquela parte óssea, e com isso leva a, fica como se fosse fofo, né, aquele osso em si, numa linguagem mais simples para entender, mas esse osso ele perde aquele grau de firmeza e o dente, né, a raiz daquele dente, ela fica mole, perde as inserções, que o dente ele é ligado por um monte como se fosse de fibrazinhas, é ligado a raiz ao nosso osso. Quando vem a doença periodontal, essas fibras se rompem, né, pela bactéria, pela infecção ali na região, e a raiz fica mole, e aí a gente perde o dente. Então o dente sem nenhuma cárie, só pelo fato da doença periodontal, ele pode ser perdido, porque tem gente que acha que perde dente pela cárie, não necessariamente é pela cárie. Às vezes a gente vê perda de dente mole, rígido, ou seja, sem cárie nenhuma ali no dente, mas que foi perdido a inserção dele no osso, né? Aquele ligamento, o que liga o dente ao osso, foi perdido pela infecção bacteriana, que é justamente a periodontite, devido ao quê? Ao simples ato da higienização e ida ao dentista. Bom, e quais são os sintomas mais comuns dessa doença para quem está escutando a gente, para quem está assistindo? Então, a doença vai se iniciar, que é onde você tem que abrir logo o alerta, né, com presenças de tártaro, sangramento na hora de passar o fio dental, sangramento na hora da escovação. Então, se eu pego esse e deixo avançar isso, né, esse estágio de sinais clínicos iniciais, provavelmente vai partir da gengivite, que é essa área superficial de sangramento gengival,
Se eu deixo ainda continuar, não vou fazer minha ação e ir ao dentista, não continuo usando fio dental, negligencio, ou não faço as 3 higienes ao dia, né? Então, se eu continuo, provavelmente vai ter outros sinais clínicos, como às vezes ocorre de pus naquela região, né? Secreções, inchaço, edema grande na área gengival e sangramento mais intenso ainda do que simplesmente naquela passada do fio dental. Então, são esses sinais clínicos da doença. E tem gente até que já começa a sentir o dente ficar mole, né? Então, quando está nesse estágio de dente amolecido, você já está num caso muito grave da doença. Provavelmente já se rompeu todos esses ligamentos que unem o dente ao osso, o dente já está mole, provavelmente, às vezes é necessário indicar um implante. Tem casos que a gente consegue reverter essa doença periodontal, mas tem casos que só com implante. E uma coisa importante, a doença periodontal instalada, ela não tem cura. Então não se vem no dentista para se curar da doença periodontal, você vem para controlar. Uma vez instalada a doença, por isso que é importante não deixar ela se instalar, ela não sai mais. Então precisa regularmente controlar ela, porque não tem cura a doença periodontal. Bom, e como é que a gente pode evitar que alguns pacientes, a população, ela acabe não tendo a doença periodontal? Então, realmente para evitar é justamente, como eu falei no início, o cuidado básico de higiene, de ir ao dentista regular, de 3 em 3 meses, prevenção. A prevenção realmente é o necessário para evitar a doença periodontal. Então, higiene em casa 3 vezes ao dia no mínimo, né? Evitar dormir sem escovar os dentes, é muito importante a higiene noturna. E outra coisa importantíssima é o uso do fio dental. O fio dental é muito mais importante até do que as próprias escovações. Tem gente que acha que escovação é mais importante do que o fio dental, mas não é, o contrário. Né? Porque a escovação, ela vai dar a gente a sensação, a refrescância de limpeza. Por isso que a gente acha que ela é mais importante e limpa mais. Mas de fato não é. O fio dental, ele é responsável por retirar as bactérias entre os dentes, onde a escova ela não alcança. Então o fio dental, se a gente não passa, fica ali aquela bactéria entre os dentes e é ela que vai para a parte óssea. O que a escova faz, a própria língua, a saliva também faz e limpa. Agora, lógico, tem que escovar para ter essa refrescância, tirar o mau hálito, né? Retirar as placas superficiais, mas o fio dental é imprescindível. A escova não substitui o fio dental. Então, assim, a prevenção vai de escovação, fio dental, escovação da língua, que também é bastante importante, e ida ao dentista regularmente, porque a ida ao dentista, a escovação em casa não substitui também a vinda ao dentista, e nem só a vinda ao dentista substitui a escovação de casa. Então é casado, o tratamento preventivo, como também o tratamento da doença, é sempre casado, tá? O que o dentista faz aqui no consultório, ele vai retirar as placas bacterianas internas, onde nem gengiva, nem o fio dental e nem escova alcança. Então é importante vir no dentista para fazer a retirada dessas placas bacterianas que não se consegue em casa, e é importante manter esse cuidado em casa. Bom, outra maneira de se perder o dente é o trauma. Quando isso acontece, o que é que a gente pode fazer? Então, no trauma é quando a gente cai, né? Acontece alguma queda assim e a gente bate diretamente no nosso dente. Nessa hora, onde o dente sente o trauma, a pancada, ocorre esse rompimento dessas fibras que eu falei, que são fibras que unem o dente ao osso. Então, às vezes, tem gente que esse rompimento é tão grande que leva até a sair o dente mesmo, no trauma, né? Tem gente que fica molinho, mas por ter inserido as fibras, mesmo molinho, tem que procurar um dentista, porque provavelmente a gente tem que fazer um tratamento de canal, agir em algo para preservar esse dente. E no caso dele sair totalmente, né, num trauma assim rápido que sai, você consiga até pegar, acontece muito em criança, né, é colocar, né, na própria saliva, num copinho, correr para o dentista para ver se a gente consegue colocar ele de volta, mas isso tudo dentro das primeiras 12 horas. Se for mais de 12 horas, realmente não consegue mais aproveitar aquele dente que caiu,
né? E aí precisa realmente partir para implantes. Bom, e existe outra doença que pode acarretar na perda dental? Então, outras doenças que podem acarretar na perda dental seria a parte da cárie, né? A cárie, uma vez não cuidada, ela vai atingir, continuar o avanço, né? Então, ali, enquanto ela está superficial, a gente consegue fazer uma restauração ou obturação, como muitos lugares é chamado, né? E a gente consegue tratar, mas se a gente não trata, não está indo ali no dentista para até mesmo a gente identificar uma cárie inicial que nem você saiba que ela está existindo, se a cárie não é tratada e avança, ela atinge o canal. Então, atingindo o canal, a gente também tem tratamento. Mas caso a pessoa não cuide nesse tratamento de canal, a cárie vai avançando mais ainda, e aí é quando leva a outra perda dentária, que é quando evolui de cárie do canal para lesões de furca, lesões periapicais, que é quando a bactéria ela continua no processo evolutivo. Então, ou seja, o necessário realmente é o preventivo, é a ida regular, porque é nessa ida regular que a gente, além de fazer a remoção das placas, como a gente falou, né, no início, a gente consegue identificar aquelas doenças no estágio inicial. Porque da doença do estágio inicial a gente consegue ter tratamento. E se ela evoluir, né, tanto a doença periodontal, gengival, como a doença da cárie evolui, a gente vai levar realmente a perda dentária. Bom, como você ouviu aqui na nossa conversa, no nosso bate-papo, ir regularmente ao dentista é a melhor medida para você tratar da sua saúde bucal, para prevenir doenças e também fazer procedimentos estéticos, tratar melhor a autoestima, né? Fazer com que você tenha uma autoestima elevada e também saber que se você escova os dentes muito bem, se você tem a escovação, a boa higienização, você vai acabar não perdendo dente ou não ter doenças que podem acarretar nessa perda dental. Agradeço a sua presença aqui no nosso podcast da Santé. Vamos trazer mais temáticas sobre a odontologia, eu e a doutora Juliana. E nos acompanhe nas redes sociais, que a gente vai trazer mais atualizações sobre o mundo odontológico.